Hora de falar se Trippitti, o lateral direito argentino que pertence ao São Lourenço, pode virar reforço no São Paulo. Essa especulação ganhou um pouco mais de destaque entre torcedores do Tricolor, com a lembrança de que Trippitti e Hernan Crespo trabalharam juntos no Defensa e Justiça. O treinador do Tricolor teria indicado, sugerido ou dado aval para a contratação. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante no São Paulo para perguntar em que pé estava essa negociação e dá para dizer que não haverá acordo. Não porque o São Paulo não gosta do Trippitti, mas porque para tirá-lo do São Lourenço haveria necessidade de investimento. O lateral tem contrato com o clube argentino até 2027. E o São Paulo, como eu venho contando há vários dias, não tem capacidade de investir na compra e aquisição de direitos econômicos. Só podem chegar jogadores livres no mercado, ou que venham por empréstimo ou de forma gratuita. Foi também por causa disso que o Tricolor não conseguiu avançar nas tratativas com Carabalí, Advíncula e Fabrício Bustos, outros jogadores que tinham o aval do treinador argentino. Só para completar, lembrar que o Tricolor lançou sua terceira camisa em homenagem a Rogério Ceni no título mundial de 2005, camisa preta bonita. O grande problema é o preço. A camisa na versão masculina sai por R$ 499. Hora de falar sobre Carlos Miguel. Muita gente na live dessa sexta-feira aqui no canal do Nicola me perguntando se o goleiro ex-Corinthians e que está de saída do Nottingham Forest pode pintar como reforço do São Paulo. Confesso que não entendi absolutamente nada a respeito dessa especulação. Afinal de contas, o São Paulo nunca declarou a disposição de contratar um goleiro. A única coisa que poderia facilitar essa negociação é a presença de Evangelos Marinakis, o magnata grego que acerta os últimos detalhes para virar parceiro do São Paulo em Cotia, é dono do Nottingham Forest, ou seja, é o cara que vai decidir o futuro do Carlos Miguel. Mas fui consultar, antes de gravar o vídeo, o presidente Júlio Casares para perguntar se existe alguma negociação, interesse, se o São Paulo ao menos demonstrou a intenção de abrir conversas. E a resposta não. Carlos Miguel não cabe no orçamento do São Paulo, até porque vai haver a necessidade de um investimento de pelo menos 4 milhões de euros e é um goleiro que vai custar em salário pelo menos R$ 1 milhão por mês. A tendência é que o Carlos Miguel vire reforço de um clube brasileiro nos próximos dias ou semanas. Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Bahia hoje são os grandes com mais interesse na contratação de um goleiro. E a relação de John Textor e Evangelos Marinakis pode facilitar a ida do Carlos Miguel pro Botafogo, até porque o John, goleiro titular do Botafogo, tem proposta do West Ham. Mas o futuro do Carlos Miguel será conhecido em breve. O que dá para cravar é que Carlos Miguel não faz parte dos planos do São Paulo. O Tricolor hoje tem como prioridades a contratação de um lateral direito em caráter de urgência, até porque o Cédric não tem dado conta do recado, e de mais um ponto. Se for possível contratar um meia e um zagueiro, bem. Se não, São Paulo vai com o que tem. Importante, mesmo o lateral e o atacante só serão contratados mediante acertos sem custos. São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e não se encontra em condição de fazer investimentos altos. Agora de falar sobre o São Paulo, com uma comparação importante entre Hernan Crespo e Luiz Ubeldia, o novo e o velho técnicos do São Paulo. Antes, só registrar que o Tricolor venceu o Internacional por 2-1 na noite desse domingo no Beira-Rio, garantindo a 5ª vitória consecutiva, algo que o São Paulo não era capaz desde março de 2022. Essa sequência de 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, mais uma vitória na Copa do Brasil, e esses resultados fizeram com que o São Paulo pulasse para o 8º lugar na tabela de classificação. Foram 5 posições conquistadas somente nessa rodada. Tricolor tem 25 pontos, agora sim chegamos à comparação. São Paulo de Hernan Crespo disputou 6 jogos no Campeonato Brasileiro com 13 pontos conquistados. O São Paulo de Luiz Ubeldia conquistou 12 pontos em 12 jogos. Ou seja, o Zubeldia teve o dobro de partidas sob o comando do São Paulo no Campeonato Brasileiro e fez 1 ponto a menos do que o Hernan Crespo, só para você entender quanto essa mudança foi extremamente positiva. Com um detalhe importante, se o Zubeldia reclamava de reforços, o Crespo não contou com o Oscar, com o Lucas Moura, com o Caleri e com o Luiz Gustavo, todos machucados no departamento médico. Bora contar que Miller, ex-jogador do São Paulo, rebateu Arboleda. Nessa segunda-feira havia contado para vocês que o Arboleda chamou o Miller de palhaço. A resposta do equatoriano se deu à crítica do Miller, afirmando que o São Paulo tem 9 estrangeiros e os 9 são ruins de bola. O Miller retrucou agora depois de ter sido chamado de palhaço, parabenizou o Arboleda pelo gol marcado, mas disse que o importante mesmo é ganhar títulos.
E aí o Miller lembrou que enquanto vestia a camisa do São Paulo, foi campeão 15 vezes. O Arboleda tem apenas 3 títulos conquistados, foi campeão paulista em 21, da Copa do Brasil em 23 e da Supercopa do Brasil em 24. Para fechar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense, rival do São Paulo na partida desse meio de semana, jogo de volta da Copa do Brasil, não vence a 6 jogos. São 3 empates e 3 derrotas, muita pressão pela demissão de Odair Hellmann. O time hoje está mais perto do Z4 do que mais perto do Z4 do que do G4 na Série B. São 5 pontos de vantagem em relação à zona de rebaixamento e 8 pontos de distância para os times que estão subindo para a Série A do Brasileiro. Bora falar agora sobre um meio atacante colombiano que já foi especulado no São Paulo e acaba de virar reforço do Fortaleza. Eu me refiro a Yeson Guzmán, jogador de 27 anos de idade que pertencia ao Torpedo Moscou da Rússia. Operação de compra fechada nas últimas horas pelo Fortaleza, mais um reforço do Lion que tenta escapar de vez da zona do rebaixamento. Importante contar que esse jogador tem valor de mercado de 2 milhões de euros e já foi especulado em pelo menos 2 últimas janelas no São Paulo. O Tricolor nunca manifestou a intenção de contratá-lo. Posso assegurar para vocês que o nome chegou a ser discutido depois dele ter sido sugerido ao São Paulo. Mas, quando descobriu-se a necessidade de pagamento para a compra dos direitos econômicos, o São Paulo o descartou. Na temporada passada, a sua primeira, jogando no futebol russo, o Guzmán marcou 5 gols em 11 partidas. Jogador que havia se destacado muito com a camisa do Tolima no futebol colombiano. A última temporada dele por aqui, em 2024, de 44 jogos, 18 gols e 9 assistências. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.